cara é um vagabundo. Além de ser vagabundo, ele é mentiroso e burro. Eu espero que tu estejas ouvindo em algum momento isso, o tal de 38. Tá? Eu nunca vi tanta burrice e, ao mesmo tempo, tanta má fé em um comentário. Mas ele se apresenta como alguém que tem duas faculdades. Ele é formado em engenharia e formado em direito. É uma vergonha para as universidades nesse país. Vamos lá com calma. Tá? Ele diz que a lei da abolição da escravatura, 13 de maio de 1888, foi uma lei que revogou uma propriedade, no caso, os seres humanos, tá? Escravizados, e que não precisava fazer isso porque a escravidão já ia acabar ao natural. Bueno, ele diz que a escravidão ia acabar ao natural porque já tinha a lei do ventre livre, ou seja, quem nascia, já nascia livre, e tinha também a lei de proibição do tráfico. Aí faltou ele dizer se ele está falando da lei de 1831 ou da lei de 1850. Eu posso falar das duas, não tem problema nenhum. E ele fala também da lei dos sexagenários. Então, para ele, já ia acabar a escravidão ao natural, não precisava fazer a lei áurea. Ok, eu peço aí para o gado que está presente na live, peguem papel e caneta, tá? O gado, pega papel e caneta para aprender aqui com o tio um pouquinho, porque esse vagabundo mexeu com minha área de graduação, de especialização, de mestrado. Então pegue papel e caneta. Vamos com calma. Quando ele fala da lei de proibição do tráfico, ele dá o primeiro parecer, então, ali, que ia acabar gradualmente porque o tráfico já estava proibido. Se ele fala da lei de 1831, que é a primeira lei de proibição do tráfico, essa lei não à toa ficou conhecida como lei para inglês ver, porque ela foi uma lei colocada apenas para acalmar os britânicos que não queriam mais a escravidão, porque os britânicos, diferentemente dos ibéricos, tinham a escravidão como acumulação primitiva de capital para financiar a Revolução Industrial. Depois que eles conseguiram bancar a Revolução Industrial, eles já não queriam mais a escravidão, diferente dos ibéricos, que tinham a escravidão como uma política de Estado, né? O escravismo colonial que tinha aqui no Brasil era um modo de produção genuinamente ibérico. Então essa lei para inglês ver não precisa dizer, né? Ela não funcionou. Mas se ela não funcionou, ela deixou o escravo com um status diferente. Ele passou de produto livre comercializável para produto de contrabando. Os navios paravam 150 metros da costa, os escravos eram descidos para pequenas embarcações que entravam em praias desertas, e aí o comércio era feito pelos rios e lagos para chegar até os mercados clandestinos. Agora, você está falando da lei que proibiu de fato o tráfico negreiro, 1850, olha só, de 31 para 50, conhecida como Lei Eusébio de Queiroz, ela de fato termina com o tráfico negreiro. Só que aí, quando acaba o tráfico negreiro, os donos de escravos, os escravizadores, mudam uma pequena prática no Brasil. Até a Lei Eusébio de Queiroz existiam senzalas para negros e senzalas para negras. Quando, com a Lei Eusébio de Queiroz, foi proibido o tráfico negreiro, eles tiraram a parede do meio e autorizaram negros e negras escravizados a praticarem sexo. Por quê? Como não podia mais comprar escravo de fora porque estava proibido o tráfico, então que se fizessem a produção interna. Agora era para engravidar à vontade para gerar um monte de escravizados. Ou seja, as leis de proibição do tráfico, caro vagabundo 38, de maneira alguma mexeram na escravização e não fizeram com que a abolição chegasse de forma gradual. Mas aí ele fala na lei do ventre livre. Assim, daí, evidentemente, né? Evidentemente, a lei do ventre livre, o escravo nascia livre a partir daquele momento, em 1871, então aí sim, estava acabando gradualmente. Não estaria. Porque o senhor vagabundo 38 deve ter lido apenas o primeiro parágrafo da lei, que é o que por muito tempo esteve nos livros didáticos. O primeiro parágrafo, vamos lembrar de cabeça? Toda criança negra nascida a partir deste dia, desta lei, nasce livre. Lei do ventre livre. Então não precisava da abolição da escravatura mesmo, porque ia nascer todo mundo livre, os outros iam morrer e acabar a escravização. Vamos para o segundo parágrafo da lei? O dono deste escravo recém-nascido livre pode optar. Ou fica com ele até os 6 anos de idade e entrega para o poder público, dá o sustento inicial, entrega para o poder público para doação ou para orfanatos e ganha títulos de nobreza como pagamento, ou ele pode ainda escravizá-lo até 22 anos, só até os 22 anos. Pode escravizar até os 22 anos. Pois bem, 85% dos donos de escravos, segundo a obra de Robert Conrad, Os Últimos Anos da Escravatura no Brasil, uma obra maravilhosa, um americano, estadunidense, brasilianista, 85% dos donos de escravos nascidos após a lei do ventre livre escravizaram eles até os 22 anos. Os outros 15% morreu. Morreu por quê? Porque, segundo também o Robert Conrad, começa nesse momento a surgir empresas de extermínio de crianças negras nascidas após a lei do ventre livre. Porque o dono não podia matar, se matar era preso. Nesse momento já era culpabilizado a tortura e a morte. Então entregava para essas empresas que davam sumiço no bebê. Os outros 85% decidiram reescravizar. E então não acabava de forma natural na lei do ventre livre, meu caro vagabundo 38. Mas vamos piorar um pouquinho mais a situação. Esses escravizados que poderiam ser reescravizados até 22 anos de idade, mesmo após a lei do ventre livre, as escravizadas que poderiam ser escravizadas até 22 anos, mesmo com a lei do ventre livre, engravidavam aos 12, 13 ou 14 anos. Engravidavam de quem? Dos seus próprios senhores ou dos filhos dos seus senhores. Com isso, geravam filhos. E sabe o que acontecia com os filhos, meu nobre vagabundo 38? Os filhos também poderiam ser reescravizados até os 22 anos de idade. Quem nos traz isso é Joaquim Nabuco, num livro maravilhoso chamado O que é o Abolicionismo. Ou seja, a lei do ventre livre não só não dava liberdade para as crianças nascidas, como prolongava a escravização, fazendo cálculo de gravidez em cima de gravidez daqueles que estavam sendo contemplados com a lei até mais ou menos 1960, se não tivesse a lei áurea, meu caro vagabundo 38. Mas vamos piorar a situação quando ele fala a lei dos sexagenários. A lei dos sexagenários dava liberdade para os escravizados com mais de 60 anos. Era 5% dos escravizados no país que chegavam a 60 anos. Então depois dos 60 eles estavam livres? Na verdade não. Na verdade a lei dos sexagenários era um aviso prévio que dizia para esse escravizado com 60 anos que teria que ser reescravizado só por mais 3 anos. Era um aviso prévio para o patrão, para o dono, para o escravizador se organizar sem aquele escravizado. E por que ele ganhava liberdade depois dos 60? Porque ele não tinha mais nenhum tipo de benefício para o seu dono. Ele já tinha dor nas costas, ele tinha dor nas pernas, ele precisava de remédios, ele não tinha mais nenhum tipo de proporção de lucro.
E esse dono não queria ficar com esse escravo que agora só consumia remédio, comida e tudo mais. Então, era uma forma de chutar ele no momento que ele não podia mais trabalhar e que ele precisava de comida, precisava de casa e precisava de remédio. Sabe o que acontecia com esse escravizado com mais de 60 anos que era libertado? Ele tinha que se apresentar ao intendente. Para quem não entende um pouco de português arcaico, o intendente era mais ou menos o delegado. Tinha que se apresentar pro delegado. E aí o delegado dava para esse escravizado de 60 anos, esse sexagenário, um tempo X. A lei não fala quanto tempo. Diz que é um tempo X, cada caso é um caso. Um tempo X sabe para quê? Sabe para quê? Para esse sexagenário arranjar emprego, porque se ele não arranjasse emprego, ele era preso pelo crime de vadiagem. E sabe qual era a punição? Ele era encaminhado para a colônia agrícola de serviço militar, para que ele morresse e ninguém tivesse que pagar nada pela morte dele. Ou seja, as leis do período abolicionista não libertavam ninguém e só arranjavam uma forma de protelar a propriedade e garantir os direitos dos seus escravizadores. E sabe por quê, meu caro vagabundo 38? Porque tanto a lei de 31, 50, 71, 85 e 88 foram votadas pela Assembleia Geral do Rio de Janeiro, que era composta majoritariamente por deputados brancos, donos de escravos. As leis do período abolicionista foram todas elas escritas e voltadas e votadas para manutenção e preservação da propriedade privada, que nesse caso eram pessoas escravizadas vindas do continente africano ou produzidas dentro do país. Meu caro vagabundo 38, não fale mais merda. 22 horas 40 minutos, Fabrício Rinaldi.